Fala pessoal, estamos aqui no primeiro episódio do Papo Pleno. Esse grande desafio, esse novo desafio de nós levarmos uma palavra assim, de transformação para a sua vida, com grandes amigos, empresários, pessoas que de fato têm trazido transformação para a sociedade por onde tem passado. Então, para nós dar um início, toca a vinheta aí para nós aí. Caraca, estamos de volta aqui para nós. Que vinheta é essa, hein? Outro nível. Pois bem, nós estamos aqui com a grande convidada, amiga, empresária, pessoas que têm sido uma referência por onde tem passado. E eu estou aqui do lado do meu amigo Fabrício também, onde nós estaremos compartilhando experiência junto com a nossa convidada, que é a Nayana Felizarda, uma pessoa que tem se posicionado. E assim, eu não quero aqui me lançar e falar muito de você, deixa você se apresentar, né, Nayana? Seja bem-vinda. Ai, obrigada, viu? Estou muito feliz por esse convite, sendo a primeira aí a entrevistada. Eu tenho certeza aí que o Papo Pleno vai rodar os 4 cantos desse mundo, porque pelo nome já diz Papo Pleno, né? Levando ao pleno entendimento da verdade, né? Então, aí que essa roda aí seja pessoas mesmo que venham e que tragam mesmo a verdade aí para a vida das pessoas. Na verdade, Nayana, esse Papo Pleno ele nasce com esse entendimento mesmo, de levar a plenitude, levar a verdade das pessoas para as pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz de ter aceitado o nosso convite. E eu queria saber, né, Fabrício? Um pouquinho da sua história, né? Vamos começar lá atrás, né, na sua conversão, até você se despertar aí para o mundo empresarial. Você agora apresentou para a gente uns projetos maravilhosos que você está para startar aí. Fala um pouquinho da sua história de conversão, lá atrás, como tudo começou. Quem é a Nayana Felizarda? Nayana Felizarda é uma mulher que Deus chamou para transformar outras mulheres. Então, o meu propósito, a minha missão é para destravar, para ampliar a mente de toda mulher que ainda não consegue viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, assim, eu costumo falar que as pessoas não conseguem passar na minha vida e continuarem a mesma, porque eu não consigo suportar isso. Quando eu olho para alguém e eu vejo, poxa, essa pessoa está vivendo muito aquém daquilo que ela nasceu. Isso realmente toca o meu coração, isso me faz todo dia querer levantar e cruzar a vida de alguém e falar assim, poxa, você pode mais, você é capaz. Eu acho até assim, muito interessante, que é um negócio que eu gosto muito, Nayana. Eu gosto dessa pegada sua, quando as pessoas de fato têm o entendimento de quem elas são. Eu acho que nós podemos já até iniciar dessa forma, começar dessa forma, com esse entendimento, levando essa mensagem para as pessoas. Quem de fato você é. Né? Quem vocês aí da Câmara que estão nos escutando, quem você é, porque isso é muito importante, a gente levar essa firmeza à sociedade, às pessoas, tanto que você posicionar como empresário, como uma pessoa, né, que está se envolvendo na sociedade, as pessoas verem de fato quem nós somos. Isso é muito importante, né? Eu gostaria sim da gente começar falando sobre isso, quem realmente nós somos, né, Fabrício? Isso aí. Não tem como a gente não tem como a gente descobrir a nossa identidade se a gente não descobrir a identidade de quem nos criou, né? Então, às vezes, é o grande erro, né? Se fala muito sobre propósito, sobre identidade, mas antes de descobrirmos a nossa identidade, nós precisamos descobrir a identidade de quem nos criou. Então, ter essa convicção hoje, falar, olha, eu sou isso, sabe? Eu nasci para isso. Eu precisei olhar para dentro de mim e descobrir que a minha identidade vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu não sou só imagem e semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, é impossível ser qualquer mulher. Logo, é impossível qualquer pessoa que tem esse entendimento, sabe, ser qualquer um. Então, assim, eu sempre costumo falar de identidade, sabe, é falar da identidade daquele que te criou. Isso vira toda a chave, Brunão, porque quando você descobre de fato quem você é, de onde você veio, muda todo o sentido, né, de vida. Você passa a parar de sobreviver e passa, de fato, a viver. O que a gente mais vê, né, são pessoas com essa identidade distorcida, né? A pessoa é como se aquele espelho, aquele vidro ali da pessoa está embaçado e ela não enxerga verdadeiramente quem que ela é. E
Me explica um pouquinho aqui, aonde que você conseguiu, assim, que foi o diferencial para você descobrir essa nova identidade? Porque tem uma virada de chave aí, né? Muitas pessoas às vezes convertem, né? E mesmo assim não conseguem se encontrar nessa identidade. Quando que foi essa virada de chave que você teve essa percepção dessa verdadeira identidade sua? Então, quando eu estava sofrendo de amor, acredita? Que bacana. Eu tive toda a minha trajetória, as coisas que aconteceram na minha vida, né, acabaram gerando consequências emocionais na minha vida. Então, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, tem muitos anos que eu não vejo a minha mãe, então eu não fui criada numa estrutura familiar, né? A minha família foi um pouco diferente, eu criei a minha irmã. E isso gerou qual a consequência? A consequência de uma dependência emocional. Então, quando chegava um relacionamento para mim, seja, né, afetivo, eu depositava tudo aquilo ali. Então, imagina esse sentimento de abandono, porque quando alguém morre na sua família, você tem esse sentimento de abandono, né? Um adolescente, uma criança não consegue perceber que a pessoa morreu porque ela não teve escolha, ou teve escolha peraí, gente. Teve escolhas, por exemplo... Faltou a palavra. Ou teve escolhas, por exemplo, por questões, por exemplo, de negligência. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Isso trouxe para mim, essa falta de paternidade em casa, me trouxe uma dependência emocional na vida afetiva. Então, eu vivi vários relacionamentos abusivos, sabe? E aí eu falei, gente, eu não estou me comportando muito aquém daquilo que eu realmente sou. Então, eu acabava me condicionando, Fabrício, a viver um relacionamento destrutivo. Isso. Eu costumo falar da importância de ficar bem claro, principalmente desde novo para a criança, a ordem. Primeiro a gente deve amar a Deus, depois a gente, depois vem os pais, depois vai vindo. Porque isso é muito importante, porque quando você descobre que Deus está em primeiro lugar, mesmo tendo faltas paternas ou maternas e tudo, você tem aquela firmeza que Deus está em primeiro lugar, depois é você, e aí você só consegue amar plenamente o próximo quando você entende essa ordem, porque aí você começa a amar com transbordo do amor de Deus na sua vida, aí tudo muda. Mas... E essa ficha para virar na situação que você estava é um pouco mais difícil, né? Porque você já não teve ninguém para te instruir lá na sua infância e tudo, e foi aonde que você encontrou essa virada de chave, porque além de você estar abalado emocionalmente, dependente emocionalmente de outras pessoas. Quem que te deu essa... Na minha vida foi todo um processo, né? Eu não tive assim, eu converti hoje e já comecei a pensar. Não acredito nisso. Existe um processo de mudança de mentalidade. Então, por exemplo, quando eu converti, eu ouvi a primeira vez Deus falando comigo numa boate. Então, eu estava numa boate aqui no Cariru, em Patinga, dançando com um vestido chapado no vácuo, entendeu? E aí o Espírito Santo falou comigo lá, na hora que eu estava dançando, não é aqui que eu tenho para você, não é esse lugar. E aí eu namorava na época e eu falei assim, mas você não está entendendo, é aqui que eu quero ficar. Então, assim, eu não aceitava nem que eu tinha um chamado, né? Senhor, escolhe outro, né? Deixa eu viver a minha vida dessa forma. E aí o Espírito Santo falou comigo de novo. Até que, então, eu saí da boate, esse namorado meu, na época, terminou comigo, e aí eu fiquei extremamente sofrendo de amor. Então, eu fui para a presença do Senhor, não porque eu amava a Jesus, mas porque eu estava cansada de sofrer emocionalmente, sabe? Sabe igual a mulher a mulher samaritana, né? Você já teve 5 maridos e nem o que você tem é seu. Então, foi dessa forma que eu cheguei perto do Senhor. Então, a princípio, eu queria era voltar com o meu ex-namorado. E aí, no decorrer, eu descobri um amor que não é comparado a nenhum relacionamento. E esse amor me arrebatou, sabe? Isso. Só que, olha só, quando você chega para a presença do Senhor, ok, a sua alma ali, ela é salva todos os dias pela palavra, o seu espírito é vivificado, você, né, ganha, né, o seu nome escrito no livro da vida, mas você chega com milhões de traumas. Imagina eu, né, que perdi o pai aos 16 anos de idade, fui criar a minha irmã aos 17, minha mãe foi para os Estados Unidos, naquela época só podia fazer faculdade quem tinha dinheiro, então... Quando a minha mãe foi embora, eu lembro exatamente as últimas palavras que ela falou para mim. Ela falou assim, olha, eu só estou indo embora porque você está aqui para cuidar da Tauana, né? Então, eu tenho uma irmã mais nova do que eu, né? Diferença de 8 anos de idade, e aí eu criei ela.
Então, eu acabei abrindo mão de tantas coisas, né, por conta dessa desestrutura familiar. Então, eu comecei a viver o quê? Relacionamentos abusivos. Então, essa falta de pai dentro de uma casa, por isso você, homem que está me ouvindo aí, sabe? Toma muito cuidado com o posicionamento que Deus chamou para a sua casa. A sua filha, ela vai deixar de viver relacionamentos abusivos por conta do seu posicionamento em casa. A falta do meu pai gerou sérias consequências na forma como eu via os namorados, como eles me tratavam. Inclusive, eu achava que a figura materna era o mais importante dentro da formação familiar. E a paterna tem um peso gigantesco na formação familiar. É uma coisa impressionante como que a paterna tem. É tanto que eu costumo falar, vamos supor, na penitenciária, né, que a gente, Dia das Mães, lotado de mãe, muita gente visitando. Dia dos Pais, quase não tem pai. Ou o pai já morreu, ou o pai abandonou a família, ou o pai está preso. Então, 80% dos casos de delinquência é ausência paterna. Então, a ausência paterna, tanto afetiva como presencial, ela gera vários problemas para o adulto. Então, essa dica que você está dando aí... Sua filha tem quantos anos? Eu ia falar, 11 anos. Imagina, sabe, a inteligência emocional que a Ana Laura vai ter, sabe, porque tem um pai dentro de casa, um pai que a ama. Então, ela não vai aceitar qualquer tipo de relacionamento, porque ela é tão amada, ela é tão convicta do amor que ela sente, que isso vai preencher. Faz toda a diferença. Até em cima, a gente falando dessa figura paterna, falando de paternidade, e nós somos que, se você se apresentando, falando de quem você da falta da figura do pai, eu vejo assim, quando a gente fala de identidade, principalmente quando nós estamos falando aqui de Deus, eu lembro de uma passagem que vai falar de um diálogo entre Pedro e Jesus, quando Jesus vira para Pedro e fala assim, os discípulos falam assim, o que eles estão falando quem eu sou? Né? Aí Jesus vira para ele e fala assim, tu és o Cristo. E aí vem a palavra, vem uma revelação de quem Jesus é através do Espírito para Pedro, que revela para ele quem ele é, Jesus é para ele, e depois sobre essa palavra, a revelação de quem Jesus era para ele, né, vem uma direção de quem era Pedro. Então essa identidade, ela é muito importante, a gente pegar esse gancho da figura paterna, de quem nós reconhecemos quem é Deus na nossa vida, porque a gente precisa entender, porque essa paternidade, ela pode, eu sei que ela tem um vácuo, e a gente vai falar mais sobre essa construção da Nayana, agora nesse novo momento dela, da experiência com Deus, essa mentalidade mudada, porque eu sei que existem muitas mulheres que vai nos escutar agora, vai entender, mas a importância desse encontro com Jesus, sabe, dessa mudança de fato, de entender o propósito, de quem você é nele, né? O quanto isso preenche isso na sua vida. Totalmente. Isso é um vácuo Totalmente. muito grande no meio da sociedade hoje. De quanto de fato nós sabemos quem é Deus para nós, e quando nós sabemos essa revelação da identidade de Deus para nós, quando preenche esse vazio, a gente agora sabe quem nós somos. Você não aceita qualquer coisa. Então, eu queria que você falasse mais sobre isso, sabe? Esse posicionamento, esse encontro com Deus, sabe? Essa mudança de mentalidade, de entendimento de propósito, que agora começa a dar um destino para a sua vida, né? Quando você entende isso, porque eu vejo que falta muito para as pessoas hoje, ter esse entendimento. Porque às vezes as pessoas acham que entender a Deus é você ir na igreja. Você sentar no banco da igreja e escutar, ou um padre, ou um pastor, ou alguém de fato que é referência para você. Mas de fato nós estamos falando de um relacionamento com Deus. É você, assim como Pedro caminhava com Jesus, ele teve de fato o entendimento de quem Jesus era. Isso aí. Eu costumo dizer o seguinte, existem 2 momentos. Quando você vai para a presença do Senhor, por quê? Por medo de ir para o inferno, por querer uma casa própria, por estar sofrendo. No meu caso, eu fui porque eu queria um ex-namorado de volta, porque eu estava sofrendo, né, emocionalmente. Mas tem um outro momento que não é só quando você aceita Jesus e aí você, sabe, crê nele como seu único e suficiente Salvador. Tem um outro momento que você aceita racionalmente querer ser parecido com ele. Aí que está toda a diferença. E aí você tem que mudar o quê? Comportamento. Sim. Tem que o quê? Começar a mudar a questão de hábitos.
Uma coisa é só querer Jesus como meu salvador para eu não ir para o inferno. Outra coisa agora é eu querer ser parecido com ele. Então, se antes eu roubava, eu não roubo mais. Se antes eu tinha problema com mentira, agora eu já não posso mais, né? Eu tenho que diminuir isso até que isso se zere na minha vida. Então, chegou um momento em que eu falei assim, não dá mais para eu continuar do jeito que eu estou. Eu preciso, de fato, entender a minha identidade, o meu propósito, para ser parecido com ele. Porque se eu sigo um Jesus... Porque muitas vezes, você já conseguiu parar para pensar, tem pessoas que falam de Jesus, ouvem de Jesus, trabalham para Jesus, mas não fala com Jesus e não se parece com Jesus. Nós somos mentoriados por várias pessoas, a gente sabe disso, a gente mentoria as pessoas. Só que eu costumo falar o seguinte, olha, nós estamos aqui para te ajudar, mas existe um mentor que é Jesus. E nós isso, que nós temos que o quê? Ressignificar as nossas crenças mediante a crença que ele nos ensina. Então, esse entendimento de você seguir o propósito dele, seguir de fato como ela. Então, pensa uma mulher que era extremamente viril, porque teve que aprender, sabe, na raça, fazer um monte de coisa, e agora ter domínio próprio para não ser mais brava, para não ser aquela mulher que pega e faz. Aí você tem que fazer o seguinte, condicionar, sabe? Pegar a sua alma, condicionar ela na palavra para, de fato, ser uma nova criatura. Porque senão não faz sentido. Por que tem muitas pessoas aí fora que, né, só de boca falam, eu já aceitei Jesus, mas não mudam de verdade? Na verdade, não é só aceitar, né? É a gente ser verdadeiramente um em Cristo. Eu costumo falar assim, toda vez que bater uma dúvida, o que eu faço, como que eu ajo, olha para Cristo. O que Cristo faria? Como que Cristo agiria? Então, toda vez que você condiciona a olhar para Cristo, vai mudando muita coisa na sua vida. Então, vamos supor, eu tenho dificuldade de perdoar o meu pai, eu tenho dificuldade de perdoar um amigo, eu tenho dificuldade de perdoar uma pessoa, vai para Cristo e olha, o que Cristo faria? Não, mas é difícil perdoar, ele fez muita... O que Cristo faria? Tem até um livro, né, que fala em seus passos o que faria Jesus, que é um livro tremendo. Então, quando a gente começa a olhar para Cristo... E isso é uma decisão racional. Isso. Não é uma decisão emocional. Isso. Sabe? Que é de fato... Que é o verdadeiro caminho, né? O verdadeiro caminho é esse, né? E é a verdadeira conversão. Quando você, de fato, abre a sua mente para mudar de mentalidade, ou seja, eu vivi a minha vida até aqui. Agora eu encontrei Jesus. Tá, e agora? Eu posso continuar pensando da mesma forma? Não, eu vou pensar como ele pensa. Vou pensar como ele me ensina. Teve um dia, foi muito interessante, eu estava cansada. Sabe quando você chega numa estafa emocional, em que eu ia numa igreja e aí aquela igreja tinha uma veia teológica. Aí eu ia na internet e aí outra... E aí uma confusão na minha mente. E eu falei assim, olha, eu vou fazer um negócio. Eu vou entrar dentro da minha casa... E eu só saio aqui, falei com o Espírito Santo, falei, só saio aqui até a última versículo que eu ler para todas as palavras que Jesus falou. Sabe por que você está cansada de tanta informação, de tanta pessoa falando, mas eu creio nisso, mas isso aqui que é o certo, mas isso aqui. E eu falei, não, eu preciso ressignificar as minhas crenças, não mediante aquilo que eu penso, nem mediante o que outras pessoas falam, mas sobre aquilo que ele pensa. E aí, tem algumas Bíblias que você pega que tá em vermelho, né, as palavras de Jesus. E eu também tenho um livro, que é Os 4 Evangelhos em Fusão. Então, eu comecei a ler. Não li nada, por exemplo, que não fosse o que ele respondia, sabe? E aí comecei a ler todas as palavras que saiu da boca dele. E aquilo ali, de fato, mudou a minha mentalidade. É verdade. Esse gancho dessa mudança de mentalidade, que a gente vê que muitas pessoas elas estão sofrendo hoje. E a gente está falando aqui, nesse bate-papo aqui, de pessoas até que estão dentro da igreja, que estão meio que perdidas. Elas não sabem quem elas são, não sabem o que elas vão fazer, né, o que elas estão fazendo hoje. Então, essa mudança de mentalidade, eu falo que tem um versículo que eu sou apaixonado com ele, que quem me conhece sabe que eu falo muito dele. É que quando Jesus está ressurreto, e quando ele entra para falar com os discípulos ressurreto, a Bíblia fala o seguinte, que ele vos abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então, esse entendimento, essa abertura de entendimento, ela não está ali colocada à toa.
Porque essa passagem já é no final dos evangelhos, que Jesus ressurreto fala para eles a missão deles aí agora. O que é a missão? Ficar em Jerusalém até que do ar seja vestido poder, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele dá um destino e ali sobe para os céus. Eu enviarei o meu Espírito Santo, né? Estarei com vocês até a consumação do século. Então, essa abertura de entendimento, a gente precisa buscar, a gente ter de fato um entendimento daquilo que a gente é, daquilo que Deus é para nós, aquilo que eu sou em Deus. Porque quando nós temos esse entendimento claro, a gente consegue fluir de uma forma plena. Isso aí. E é isso que a gente quer que as pessoas entendam, que elas vivam em plenitude. E só plenitude, a gente está vendo aqui nesse bate-papo, é só através de Cristo, com o entendimento dele. Somente mesmo. E a gente vê que, eu vejo, né, Nayana, que você tem se posicionado, eu já te conheço há algum tempo, né, desde a época lá atrás, dos vais e volta, mas eu vejo que hoje você tem esse entendimento. E você está construindo isso em Deus. Então, com entendimento. O que eu vejo que falta muito das pessoas é esse entendimento. Porque às vezes eu vou na onda do Fabrício, vou na onda da Nayana, mas e de fato, o que Deus tem para mim? Qual que é o entendimento que eu estou tendo que Deus tem para mim? Então eu vejo que você hoje, você tem se posicionado e buscado isso, com entendimento. Eu queria que você contasse um pouco isso. Sabe, desse entendimento, desse tempo novo, dessa mudança sua de mentalidade, o que você consegue enxergar agora daqui para frente com entendimento. Isso aí. Vamos lá, primeira pergunta que as pessoas podem fazer para você, né? Por que você nasceu? Qual é o propósito pelo qual você nasceu? Então essa pergunta, ela permeava muito na minha mente. Não se descobre isso, né? Vamos falar assim, tão claramente para você perguntar para mim assim, quem é a Nayana? Eu te respondi muito direto, mas nem sempre foi assim. Então foi todo um processo. Só que eu optei, eu falei assim, enquanto eu não tenho isso de fato tão claro na minha mente, eu vou então, se eu sigo a Jesus, eu vou continuar o propósito dele. Então o que eu fiz foi uma decisão racional. Peguei a minha Bíblia e falei, eu quero saber as últimas palavras que Jesus falou. Porque eu fico com tanta informação, ok, mas é como a última conversa, né? Você vai encontrar comigo as últimas palavras. Quais são as últimas palavras das pessoas? Então, qual foi a última palavra de Jesus? Então, vão, curem os doentes, ressuscitem os mortos, né? Libertem os cativos, expulsem os demônios. Então, o que eu fiz? Eu falei, isso aqui vai regir minha vida. Então, a partir de agora, onde eu for, eu vou colocar a mão nas pessoas, eu vou curar as pessoas, porque o dom de cura não está em mim, então está do Espírito Santo. Se não for curado, eu não tenho esse controle, então eu vou orar para a pessoa ser liberta, e comecei a fazer isso. Ia no encontro com Deus, ia na igreja, e o povo falava assim, meu Deus, essa menina não para, mas eu tomei esse versículo e esse texto que você acabou de falar como um rema na minha vida. Até que, de fato, viesse esse pleno entendimento. Então, primeiro, às vezes, não vai vir esse pleno entendimento rápido na sua vida. Mas você faz por nível de consciência. Eu falei, então, eu ainda não tenho convicção do meu propósito, mas eu tenho convicção do propósito de Jesus. Então, o propósito dele era o quê? Pregar o evangelho. O propósito dele era o quê? Curar as pessoas. Então, eu vou continuar o propósito dele. E foi assim que eu fiz. Até que o pleno entendimento veio sobre mim e o Senhor começou a dizer para mim em relação aos meus talentos, em relação à minha identidade, de que forma eu poderia transformar a vida das pessoas. E como que é bacana, né? Deus é tão perfeito que o que você sofreu lá atrás, o que você passou lá atrás, eu tenho certeza que hoje você falaria assim, eu passaria tudo de novo, porque foi um preparo para o propósito que você tem hoje, né? De ajudar pessoas, de ajudar a mulher. Você estava contando sobre as suas mentorias, né? Sobre os seus projetos. Você vê que é tudo em relação a ajudar pessoas, a ativar pessoas, a ajudar pessoas a se identificar. Então, é muito lindo como que é orquestrado isso, né? Porque às vezes o sofrimento que você teve lá atrás, com desestruturação familiar, mas Deus estava ali, te acompanhando, não te abandonou em nenhum momento, te acompanhando e te preparando para o propósito e para essa grande mulher que você virou hoje. É muito bacana isso. Assim, as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam ter esse entendimento, igual você está falando. Não é da noite para o dia, não é no estalar de dedo, né?
E existe um processo a passar. Tanto para nós entendermos esse processo, até para as pessoas ao nosso redor. Porque muita gente eu vejo, né, a gente trabalha com pessoas, lida com pessoas, a gente vê às vezes pessoas iniciando esse caminho e às vezes para na próxima etapa, né, de não entender esse processo, que muitas das vezes ele vai ser doloroso, né, que eu vou ter que abrir mão, que eu vou ter que, igual você falou, agora eu menti, agora eu não minto mais, eu fazia um negócio, agora eu não faço mais. Isso é uma forma leve, mas da mesma forma para nós é um tratamento interno. E a gente precisa entender esse processo, tanto nós quanto as pessoas à nossa volta. Quando eu falo as pessoas à nossa volta, eu quero dizer porque muitas pessoas não conseguem enxergar o que de fato nós estamos enxergando e começam a criticar. Então, é um entendimento que nós, no interior nosso, precisamos entender. É aquele processo que está sendo dolorido para mim, mas também eu preciso entender que as pessoas que estão me vendo, a minha mudança, não estão entendendo o que está acontecendo também. E às vezes vem crítica, às vezes um elogio excessivo demais, né? Depois eu vou contar uns testemunhos, agora não é o momento, mas eu posso depois compartilhar alguns testemunhos que eu já vivi até com um parabéns, uns tapinhas nas costas, que me levaram para um outro caminho, que não era de fato o que eu precisava passar. Então, a esse momento, as pessoas que nos escutam, elas precisam entender também esse processo, né, Nayana? De entender tanto a moldagem de Deus interna, quanto exterior também. Porque vem muita crítica. Você está querendo aparecer agora, que isso, aquilo outro, você faz isso. E às vezes as pessoas não entendem. Você passou por esse momento, dessa transição? Como é que foi isso? Essa transição agora. A Nayana agora posicionou. Como é que está sendo isso agora? Então, eu trabalhei a minha mente, ressignifiquei ela, de fato, de não importar. Como? Eu peguei um versículo, e aí lá nesse versículo está dizendo o seguinte, né? Não tem como você ser servo de Cristo se você querer agradar as pessoas. Então, eu falei assim, eu tenho duas opções aqui. Ou eu sou serva de Cristo ou eu agrado as pessoas. Não tem como eu ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu trabalhei a minha mente. É claro que eu sou uma muralha invencível. Não, claro que se eu sou mulher, eu posso ficar chateada, mas eu preciso trabalhar a minha mente e entender a nível de consciência, racionalmente, em que eu não posso ficar paralisada quanto a isso. Ou eu agrado a Deus, ou eu vou agradar as pessoas. As duas coisas não tem como eu ter ao mesmo tempo. E esse entendimento que é a chave, eu vejo que é chave. Você de querer, sim, de fato, fazer a vontade de Deus, agradando a Deus sobre todas as coisas, né? Essa é uma das chaves que a gente precisa, para a nossa trajetória, nossa caminhada de vida, é entender isso aí. É que vale mais eu agradar a Deus do que os homens. Essa é a trajetória. E eu tenho um versículo comigo muito forte, hein, Fabrício, também. Eu lembro quando Deus me chamou, me falou de um projeto social nosso, né? E eu passei por um período, né, de muita coisa, crítica, né? E só vi o Senhor ministrar um versículo comigo. Para uma semente, para ela gerar uma grande árvore para dar fruto, ela precisa morrer. Então a palavra que tinha para a minha vida naquele momento, quando eu tive esse entendimento de quem o Bruno qual que é o posicionamento do Bruno, o propósito do Bruno, era morra. Eu preciso morrer para mim mesmo, né? Para que as pessoas ou o que está à minha volta comece a se alimentar daquilo que eu estava crescendo. Então eu vejo muito esse detalhe, sabe? E você vai ter que colocar força, sim, entendeu? Não é da noite para o dia. Agora, você precisa descobrir o quê? Você tem, às vezes, tem pessoas aqui que têm necessidade de aprovação, né? Ele está o tempo todo com necessidade de aprovação de outras pessoas. Mas qual que é a raiz disso? Às vezes, lá atrás, faltou uma validação de alguém, faltou o amor de alguém, entendeu? E aí faltou um elogio de alguém. Então, assim, se eu entendo isso e eu busco esse amor agora em Jesus, em Deus, que faltou do meu pai, lá na frente agora, eu não vou mais ficar nessa dependência emocional, nessa necessidade de aprovação. Tá vendo? A gente precisa primeiro descobrir a causa, né? E o mais bacana é que como que todas as respostas estão na palavra, né? Todas. Eu vejo você falando, eu peguei essa palavra aqui, eu peguei essa palavra, todas as respostas. Se as pessoas começarem a entender, começarem a ler a palavra, se relacionar com Deus, ela vai te curando de
todos os problemas que tem emocional. É lógico que a gente precisa de um mentor, a gente precisa da ajuda de um psicólogo, de um pastor, de uma pessoa, mas se a gente se basear na palavra, até minha esposa costuma falar, não, é muito simples, está aqui tudo na palavra aqui, mas infelizmente as pessoas às vezes não olham, né? A mente das pessoas está muito focada, igual o Bruno falou lá atrás, né? Eu vou ali no culto, muito focado ali na igreja, no que o pastor está falando, e muitas vezes a pessoa não foca na verdadeira palavra, né? Que é de Cristo. Ali, que é muita distração, né? Hoje o ali. celular, ele é uma distração se a gente não tomar cuidado, né? O nível de dopamina que o celular gera num cérebro faz a pessoa ficar o tempo todo ali viciada. Então, você vai ter que colocar força, né? Então, por exemplo, tem vários aplicativos, coloca um aplicativo da Bíblia. Eu não gosto de ler, escuta. Entendeu? Então você começa a mudar de hábito. Escuta o podcast Papo Pleno. Isso aí, escuta aí. Então você começa a mudar de hábito. Agora, a pessoa quer o quê? Ficar sarada, uma vida fitness. Ela vai ter que colocar força. Nada vem fácil. Vai querer ter entendimento. Vai ter que colocar força para ler, vai ter que colocar força para ouvir. Eu escuto uma coisa, por exemplo, antes. Eu era apaixonada com boate. Dava um sábado, eu ficava desesperada. Quando eu fui para a presença do Senhor, eu tive que o quê? É um sofrimento mesmo, gente. Não pode ficar aí. Vai ser... Não, para mim, não sei para você, mas para mim foi extremamente doloroso não ir nos mesmos lugares, não ouvir as mesmas coisas, entendeu? Parecia que, sabe aquele que eu ia sair de uma gaiola e ia correr? Mas aí foi todos os dias um processo. Então, assim, eu não tive, na minha conversão, eu não tive um momento exato e falar, não, para mim foi um processo. Todos os dias o Senhor acrescentava alguma coisa na minha vida. E aí eu tive vários marcos de mudança de mentalidade, entendeu? Então, assim, quando, de fato, eu aceitei a Jesus, foi um marco. Né? Quando eu aceitei, de fato, viver como Ele, foi outro marco. Agora, quando, de fato, eu entendi continuar o propósito dele, que é curar pessoas, né, libertar as pessoas, foi outro marco. Quando eu entendi, olha, do jeito que agora que eu sei, ainda está raso, eu preciso aprender mais. Aí eu fui para uma escola teológica. Então, foi outro marco também. Né? Eu comecei uma célula em uma cidade e aí aquela célula prosperou, sabe? Foi de uma forma assim, bem que você vê mesmo a presença do Senhor, e aí formou uma igreja, uma cidadezinha aqui próximo, que é São João do Oriente, e aí também foi um outro marco. Então, assim, o que eu sempre levei em consideração? Sabe aquele versículo que fala em Romanos 12:2? Né? Não vos conformeis. Mas a gente nunca, às vezes, se atentou com aquele versículo que fala o seguinte, para que você usufrua da vontade boa, perfeita e agradável, você só consegue usufruir se a sua mentalidade for renovada. Isso aí. Se tiver uma transformação de mentalidade, essa é a chave. A gente, às vezes, separa esses dois versículos. Então, eu percebi que eu queria usufruir de muita coisa, eu queria essa vida abundante, sabe, viver a vida perfeita que o Senhor tinha para mim, principalmente nessa área sentimental, mas a minha mente não estava condicionada com essa vontade perfeita. É esse entendimento, né? Claro. Então, é abrir o coração e falar assim, Pai, olha aqui em mim, o que eu preciso mudar? Eu como mulher. Então, eu estou para casar, né? Em nome de você vê, Jesus fez um milagre na minha vida. Meu Deus! Mas primeiro eu precisei abrir o meu coração e falar assim, Senhor, muda em mim o que precisa ser mudado para eu chegar para o casamento. Porque às vezes a pessoa quer chegar ao casamento, mas se eu tivesse casado antes, com certeza talvez eu teria divorciado, porque a minha mente não estava pronta. E aí agora não, sabe? Agora eu tô com... Hoje eu entendo na palavra qual é, de fato, a função de uma mulher. Hoje eu sei o que é ser uma mulher sábia e uma mulher tola. É muito bacana você falar desse processo, dessa evolução, né? E eu vejo que você, desde lá no início da sua virada, você tem uma busca constante em melhorar, em evoluir, em buscar coisas que vai te edificar e tudo. E é essa chave que as pessoas têm que pegar. Porque só vai ocorrer mudança se você sempre focar em melhorar, crescer e alimentar esses processos, né? Então, você até falou da rede social hoje, né? O celular é muito viciante. Uma das dicas bacanas que eu costumo dar, até em palestras minhas, porque existe o algoritmo
ali no Instagram ali, se você começar a olhar sobre moda, vai chegar só coisa de moda. Se você olhar sobre qualquer coisa errada que você olhar ali, só vai chegar aquilo para você. Costumo falar que o tráfego pago denuncia de fato quem que você está sendo na internet. Você está aparecendo um vídeo aí desse de... Olha, toma cuidado que não está aparecendo à toa. Fica vendo. Então, você zera a sua rede social ali e começa a seguir coisas que vão te edificar. Começa a ler coisas que vão te edificar. Para de ver notícia ruim, para de assistir televisão e começa a fazer esse processo de coisas que vai te evoluir mentalmente, espiritualmente, né, naquilo que você tem propósito, que esse processo ele vai andar. Gente, eu sinto por você falar aí, você chegou onde que chegou hoje por causa de uma busca constante ali de querer melhorar, de querer crescer. Antes a gente estava conversando ali nos bastidores ali, você estava me falando, estou querendo dar esse outro passo. Então é isso, tem muita gente que quer mudança, pede ao Pai mudança, Deus eu quero mudar, mas ela não muda nada, ela não faz nada para avançar, ela não busca nada, ela não corre. Se você ficar parado, não vai vir. Isso aí. O que eu preciso melhorar para o próximo nível? Isso. Qual é o desbloqueio que o Senhor precisa fazer na minha vida para eu avançar para o próximo nível? Entender, vamos supor, eu não consigo levar nada adiante, eu procrastino demais, não consigo. Vai tentar entender o que está acontecendo com você, vai tentar ver uma palestra para aquilo ali virar uma chave em você. Busca, corre atrás. Olhar o seu histórico de vida. Para tudo tem uma resposta, para tudo tem né? Olhar o seu histórico de vida ali, o que você está passando, o que você já passou. Igual você falou aqui, né, a falta da figura paterna. Se eu olhar para trás e falar, poxa, isso aqui pode estar me atrapalhando. E poder fazer diferente para o futuro, imagina. O que você está vivendo? Imagina a minha filha, né? Vamos falar assim, quando eu tiver... Olha para você ver, eu vou falar o quê? Eu tenho certeza do papel que o pai dela vai ter na vida dela, sabe? Então, eu vou poder fazer diferente com a minha família. E vou poder alertar. Então, esses dias eu fui o quê? Ministrar para alguns adolescentes. Então, eu pego a minha dor, que foi a minha dor que hoje se transformou em cura, e começo a curar a vida de outras pessoas. Então, assim, eu nem falei, mas olha, eu já fui abusada quando eu era criança. Eu perdi um irmão quando ele tinha 5 anos, eu tinha 6, ele morreu atropelado do meu lado, antes mesmo da minha irmã nascer. Então, assim, perdi meu pai aos 16. Então, todo esse contexto me fez, de fato, né, a sofrer muito, mas hoje eu poder olhar para trás e falar assim, poxa, eu posso curar outras pessoas, eu posso ser bênção na vida de outras pessoas. Mas o lindo da conversão e do cristianismo é que você teria 2 caminhos, ou ficar no mimimi, ou ficar chorando, ou ficar aí daqui a pouco tomando um antidepressivo e ficar tal. Quando você vai para o lado de Cristo, você se ativa, porque você acaba ativando o seu propósito, entendendo para que você veio, e o Pai vai te dando força, o Espírito Santo vai te dando força. Como que muda a pessoa? Porque existem muitas pessoas que passou pelo que você passou e tem uma vida hoje totalmente destruída. Hoje reflete isso tudo na família, já casou, já separou, já é viciada em alguma coisa para curar a dor, toma remédio, está depressiva, está sofrendo, e tudo porque não encontrou Cristo. Porque quando você encontra Cristo, Ele resolve todos os problemas. Isso aí. E eu vejo isso muito claro na sua vida, porque tudo que você passou, e hoje você ser essa mulher forte, cheia de projetos, cheia de sonhos, ajudando pessoas a curar e tudo, com certeza isso foi porque você encontrou Cristo e resolveu a dedicar a sua vida a Cristo, a viver Cristo, a viver de acordo com o que está ali na palavra. Então você teve uma vida totalmente transformada. Hoje tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Eu podia estar aí, por exemplo, olha, eu estou com 36 anos, eu ainda não casei. Isso. Então hoje eu tenho um namorado, 5 meses de namoro, a gente está aí, né, caminhando para o casamento. Mas eu poderia falar assim, poxa, olha, estou com 36 anos, não casei ainda, não sou mãe, a vida está passando, o que vai acontecer de mim, sabe? Totalmente frustrada quanto ao meu propósito, quanto à minha família, tem 19 anos que eu não vejo a minha mãe, sabe? Enfim, estou órfã de pai, mas eu podia escolher isso, mas eu decidi não escolher. Esse gancho aí, eu queria deixar uma palavra de reflexão para aqueles que estão nos ouvindo. Não que a gente está querendo falar que as pessoas elas têm que sofrer para elas ser bem-sucedidas ou para viver algo pleno em Deus. Mas, na verdade, a nossa história de vida nos remete a fazer com que a nossa dor se transforme em cura para as pessoas. Isso aí. E você olhar para Jesus, a gente vai ver isso, que a dor dele nos cura.
através das dores, das pisaduras dele, nós somos curados, como a palavra diz. Né? Aleluia. Então, às vezes as pessoas estão passando por um momento, estão nos escutando por um momento delicado de vida, não está sabendo para onde ir, o que fazer nesse momento. Saiba que esse momento que você está passando pode ser um momento de transformação da sua vida. Quando a gente tem esse entendimento, quando nós estamos aqui desenhando, quem é a Nayana, como é que a Nayana conheceu Deus, qual é a identidade, o propósito dela. Então, isso pode estar também na sua vida, das pessoas que estão nos escutando. Você está passando por um momento de dor, mas esse momento de dor vai te impulsionar a viver grandes coisas daqui para frente. Amém. A gente tem esse entendimento. Né? Eu também passei muitas coisas na minha vida, Fabrício com certeza já passou. Então, esse momento de dor, hoje, ele é remédio para muitas pessoas. Né? Vão fazer com que as pessoas não cometam, às vezes, o mesmo erro. Né? Ou, às vezes, você está passando por um momento que está doendo muito, mas Deus pode pegar isso aí, te curar e, através Ele é mestre, do seu né, em transformar. curar outras pessoas. Aqui a gente está escutando você agora. A Nayana, né, você falou muito convicta de quem você era, porque revelou quem você é agora em Deus. Mas a Nayana lá atrás, ela era uma pessoa ferida, insegura, né, sentimento de abandono. Isso. Né? Se o namorado terminasse comigo, Fabrício, na minha cabeça, era como se eu estivesse indo lá no cemitério, sabe, enterrando ele, nunca mais eu viria. Aquilo era uma dor tão profunda na minha alma, de ser rejeitada, de ser abandonada, porque denunciava o quê? O fato do meu pai, né, ter morrido tão cedo, a minha mãe ter ido embora, né, perdi meu irmão, né, foi atropelado do meu lado, enfim, faleceu do meu lado. Então, tudo isso remetia para mim um abandono. Então, entender isso para dentro, falar, olha, o quanto eu sou amada, né? De fato, né? Deus me ama tanto que Ele entregou o seu Filho para morrer por mim. Jesus se entregou por mim, porque Ele sabia que nesse ano eu estaria aqui vivo e precisaria de tudo aquilo que Ele se identificou na cruz por mim. E isso começa você a mudar a sua mente, sabe? Eu quero falar para você em casa, não é da noite para o dia, mas você precisa abrir o seu coração. Essa mudança de mentalidade que Deus tem para você, sabe, vem até por um podcast desse que você escuta. É isso aí. Sabe? Abra sua mente, porque Deus tem uma vida abundante. Então, sobreviver, como você muitas vezes pode estar aí sobrevivendo, o que é sobreviver? Acordar de manhã, tomar café, trabalhar, voltar, e ser uma expectativa sem um propósito, regindo a sua vida. Isso é sobreviver. E vamos dizer, você acha mesmo que Jesus morreu na cruz para a gente sobreviver? E não desfruta, né, de fato aquilo que Deus... Você pode fazer as mesmas coisas, mas com entendimento diferente e desfrutando. Eu posso desfrutar do meu dia, do meu trabalho, às vezes com uma brincadeira saudável, às vezes abençoando a pessoa do meu lado com a palavra, com um abraço, né, com esse amor que nos transborda. Até pegando esse gancho, eu queria ver esse novo momento, as pessoas conhecerem mais esse novo momento da Nayana, sabe? Ela teve esse encontro com Deus, teve essa mentalidade, esse entendimento. E qual que é a Nayana agora? O que a Nayana está vivendo, está projetando? O que a Nayana está fazendo? O que a Nayana está então, fazendo? vamos lá. Eu decidi digitalizar quem eu, de fato, sou nos bastidores. Então, não é você, quando eu falei assim, pai, eu preciso estar pronto, porque eu não quero pegar um celular e, de fato, me tornar alguém para um celular. Então, eu vou ser a continuidade de quem, de fato, eu sou. Então, tem muita gente que quer isso aqui, ó, microfone, sim, visibilidade, fama, mas não procura ser. Então, eu falei, não, eu vou ser primeiro. Então, eu comecei o quê? Me desenvolver intelectualmente, no desenvolvimento pessoal. Comecei o quê? A cuidar de pessoas. Que às vezes a pessoa fica vendo aqui, a gente às vezes cuidando de pessoas. Ah, mentoria, isso. Não, eu não estou só a partir de agora fazendo isso. Já estou uma caminhada aí, cuidando de gente, transformando pessoas. E aí, então, eu decidi fazer isso digitalmente. Acho que era a última coisa que eu falei. Eu empurrava. Sabe quando você empurra com a barriga? E eu falei assim, chega. Porque, para mim, isso foi uma atitude sacrificial por amor a Jesus. Eu não queria. Não era algo que eu almejava.
sabe? Hoje, por exemplo, eu sou irmã, eu sei, de uma digital influencer muito conhecida na cidade. Então, por exemplo, você está, às vezes, Brunão, num lugar, a pessoa fala, fulano, você é irmã da tal Ana, você é a Nayana. Para mim, isso é legal, mas muitas vezes você não quer, sabe? Eu não queria isso, não era isso que eu estava almejando. E olha que a gente está numa estrutura ainda de uma região pequena, imagina isso numa região macro. Mas eu acho que vale a pena por amor a Jesus, quando você entende seu propósito. Então, hoje, a Nayana, ela está, de fato, assumindo, levantou a bandeira branca do digital e falou assim, eu me rendo, estou aqui, claro que eu tenho muito que aprender, mas eu decidi digitalmente a transformar mulheres. Antigamente, sabe, era só números, né? As pessoas falavam, não, a internet é tudo muito fútil. Não, gente, as pessoas estão sendo salvas. As pessoas estão sendo libertas. Sim. Você consegue falar com uma pessoa que está com o celular dentro do quarto dela, travada o dia inteiro, no escuro. E ela não teve acesso a ninguém, mas ela está tendo acesso a você, escutando a sua voz. E, espiritualmente falando, não tem barreira. Quando você fala, o demônio que está ali travando a mente da pessoa, ele tem que sair. Mediante o seu posicionamento. Então, eu já tive testemunhos numa live que as pessoas foram libertas e pessoas também foram batizadas no Espírito Santo. Tem noção do que é isso? Você está ali e eu falei assim, quer saber? Deus não me chamou para ter engajamento, sabe? Mas é para transformação. E eu falei, olha, eu creio agora que você vai ser batizado no Espírito Santo. E prerei, comecei já a chapar no Espírito, orar em línguas. E a pessoa lá, teve vários testemunhos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Imagina isso. Sabe, a gente não pode colocar o Espírito Santo numa caixinha e achar que ele, sabe, ele age daquela forma, daquele jeito. Ele é multiforme graça. Então, eu decidi, sabe, vestir a camisa, de fato. Então, qual é o meu projeto? Como é que eu estou agora? Estou agora com o projeto de um espaço Felizardas, que é esse nome mesmo, né, que o Senhor trouxe, que é o meu sobrenome, o sobrenome da minha irmã, que é Felizardas. Mas eu, buscando o Senhor, vai muito além de um sobrenome. Por quê? O Senhor falou para mim, Felizarda é toda mulher que entende que é filha de Deus. Você é uma Felizarda porque você é filha de Deus. E ponto. E foi muito interessante porque o meu sobrenome foi errado. Era para ser Felizardo. E o cara do cartório colocou Felizarda. E aí agora pegou Felizarda. Então a gente está montando um espaço para... É um ambiente de transformação. É um ambiente de lançamento de foguete. Sabe? Estou cansada de ver mulheres que nasceram para voar e estão aí rastejando nas emoções, vivendo relacionamentos abusivos e não usufruindo, né, nos bloqueios emocionais e não usufruindo aí daquilo que Deus tem para elas. Só compartilhar um pouco com o público. Eu conheço a Nayana, tal Ana, né, que é a sua irmã, que é até uma referência aqui na nossa região, conhecida, né? Eu lembro de um dos bate-papos nossos, das nossas conversas, né? E eu vi esse potencial gigantesco na sua vida. Eu sempre te falei isso. Esse potencial de você sair de fato dos bastidores. Porque, não sei se a galera sabe, a Nayana dá esse suporte todo para a Tauana nos bastidores, né? Não é de agora, é de como irmã mais velha, de se posicionar como pai, como mãe. Né? Eu acho muito bonita a sua história, né? De você ali nos bastidores, no oculto, cuidar da Tauana dessa forma de muitos anos, né? Desde quando ela nasceu, né, Nayana? Essa história, né? Então, assim, eu sempre vi essa potencialidade sua, de fato, sair dos bastidores. Eu fiquei muito feliz de ver você né, se posicionando. Um dos meus maiores, assim, motivadores. De ver você se posicionando, de fato, tendo esse entendimento de quem você é, de colocar para fora... mesmo que muitas das pessoas não entendam, igual eu falei antes, mas ver você posicionando, não é que a gente fica alegre, né? Mas a gente fica de fato muito feliz por isso, porque você tem muito para liberar, muito para liberar. Amém. Né? E isso é muito bonito, porque as pessoas elas precisam entender isso, né, Fabrício? Com certeza. De largar esses bloqueios, essas limitações, olhar para trás, tanto isso aqui está me parando, minha emoção está aqui desse jeito, perdi isso, perdi aquilo. Eu, por exemplo, nós estamos aqui agora, eu nunca fiz isso aqui. Eu nunca fiz, mas acima disso tudo tem um propósito. Nós queremos alcançar pessoas. E é isso que me move. E é isso que te move, é isso que tem movido o Fabrício. É essa a motivação, não é a estrutura, não é ficar conhecido, aparecendo, não. É de fato tocar pessoas.
Isso é o propósito. E nós abrimos mão das nossas limitações, Isso. sabe? E Pra vamos, mim, e sentar na mesa, de frente avançamos. com as câmeras aqui agora, eu tô tendo um entendimento do propósito. Isso vai muito mais além. Eu quero sim. Deus me chamou para isso, para tocar pessoas, trocar vidas. E a gente está se posicionando nisso. Então, quando a gente tem esse entendimento de propósito, tudo é diferente. É que de fato rege a nossa vida e traz sentido, né? E quando a gente entende que é tudo por pessoas, é tudo pelo próximo. Porque eu vejo muitas pessoas procurando felicidade em tudo. Eu já fui muito assim, procurava felicidade em coisas materiais, em realizações e tudo, mas não estou feliz. Consegue, eu não estou feliz, porque não descobriu ainda que é tudo por pessoas. E é dano que se recebe. E só de conversar com você, de ver essa energia, essa vontade, e mesmo você contando de tudo que você passou, se você não contasse, eu não ia ter nem noção do seu histórico, por ver você tão forte, tão assim, como que é transformador Cristo. É muito perfeito. E o entendimento, por que a gente veio, que é por pessoas e tudo, pelo próximo, isso vai dando força e vai fazendo você ter posicionamento e agir. Porque as pessoas precisam hoje de quê? De se posicionar e de agir. Igual o Bruno falou, é difícil para a gente estar aqui, eu nunca imaginava. Eu era bloqueado para falar em público, eu tinha vários bloqueios e nunca imaginava, vontade zero, igual você mesmo. Público, gente. Ah, não vou sair dos bastidores, não, tá bom. É mais confortável aqui. À vontade, entendeu? Mas como que quando você sabe que o que você está fazendo vai ajudar pessoas, vai transformar vidas, igual hoje eu atendo pessoas com vários bloqueios, com vários traumas, com várias coisas, você consegue ajudar aquela pessoa a transformar a vida dela, aquilo preenche mais do que qualquer dinheiro, de qualquer coisa material, de qualquer carro que você comprar, de qualquer empresa que você montar, é muito lindo. E isso que é a semente divina que tem dentro da gente. E que as pessoas hoje estão em depressão, tão tristes, não conseguem sair do lugar e não entendem o que está acontecendo. E elas ficam tentando curar essa dor com coisas materiais, com algo, e só vai conseguir curar quando você entender que a gente veio para servir. A gente veio para fazer o que Jesus fez. E só isso que preenche, só isso que dá plenitude, e só isso que dá... Nada se compara a isso. Você pode ter uma relação sexual a noite toda, você pode ter puxado um baseado, você pode ter bebido, você pode fazer o que você quiser. Mas eu quero dizer, você pode andar o carro mais caro, você pode andar na casa, sabe, ter uma melhor casa. Nada se compara do que de fato viver para Ele, sabe, ser usado nele, sabe, entender Ele. Posso falar? Esquece. Plenitude você só vai encontrar nele. Em Cristo. E pela sua história, isso é muito nítido. Você contou aqui hoje como que é transformador. E eu tenho certeza que tem muita gente que está do outro lado, que você passou por vários problemas, né? Que às vezes passou por um e está tomando até remédio para depressão. Se posiciona em Cristo, vai para a palavra. A gente não está falando aqui de religião, de nada, é de relacionar com Deus, é de pegar a palavra, eu costumo falar, o manual ali de fabricação, o manual da vida, as respostas estão todas ali. Eu mesmo, há 7 anos atrás, eu entrei numa crise existencial assim, muito grande. O que eu vim fazer nesse mundo, quem que eu sou, já tinha conquistado todas as minhas metas materiais e não era feliz, um vazio. Eu comecei a estudar sobre mente, psicologia, tudo quanto é religião, estudei. Já era um propósito de Deus, eu vou deixar você estudar tudo. Porque eu sempre fui assim, tem que ver para crer, muito assim, racional para tudo. Tomezão. Tomezão. Aí depois que eu estudei tudo, estudei, falei assim, agora eu encontrei as respostas para tudo. Aí Deus fez assim comigo assim, agora olha onde que está as respostas, está tudo na palavra, vê o que foi escrito primeiro. Né? Eu lembro até que eu estava estudando muito lei da atração, que é uma coisa que funciona mesmo, você mentalizar uma coisa, pensar positivo naquilo ali, querer aquilo ali, você tem toda a tendência a atrair aquilo ali, mas aí, quando eu vi que estava tudo lá na palavra, e a lei da atração tem quantos anos que foi falado sobre a lei da atração? Então tudo que se fala em relação a isso, tá tudo igual coach, né? Tá na moda, coach, tal, você vai lá, o maior coach foi Jesus, então tá tudo lá na palavra, tá tudo lá. Então, isso aí foi muito crucial para a minha conversão e muito transformador na minha vida. E vendo você contando esse testemunho, né? Eu que trabalho muito com essa questão de mente, de trauma, de bloqueio, está tudo relacionado, esse tanto de coisa que você viveu, e ver você hoje forte, posicionada, cara, é muito lindo. O Evangelho, Deus é muito perfeito. Porque eu acho que se não fosse isso,
Você estava aí fazendo terapias, remédio para dormir e não sei o que lá, e em Cristo você resolve tudo. Todas as coisas. Eu tenho um detalhe assim que eu acho assim, eu costumo falar com as pessoas que eu estou mais próximo, converso muito, é que o Senhor, Ele é a verdade. E a gente, na verdade, as pessoas veem verdade em nós. Não é porque, igual o Davi no Salmo escreve, né? Senhor, som do meu coração, porque tu me conheces, e mostra para mim se há um caminho mau. Então, essa verdade em nós faz com que a gente tenha resultado no Senhor. As pessoas olham para nós e vê a motivação correta. E é isso que eu tento buscar no que eu faço, sabe, Nayana? Nós estamos fazendo esse podcast por quê? Porque a gente quer divulgar uma marca, a gente quer aparecer. Porque tem pessoas com essa motivação. Eu vou fazer um podcast porque de fato está na moda. Tá na moda, mas é um instrumento. Eu olho para ele como um instrumento para alcançar pessoas. Isso aí. Então é a motivação. E essa verdade, as pessoas veem verdade em nós. Sabe? Elas veem essa verdade. Porque se de fato nós estamos em Cristo, né, nova criatura nós somos, e essa verdade ela exala para as pessoas. Então aí você tem credibilidade, você tem confiança, você tem acesso a essas pessoas, porque as pessoas de fato elas veem essa verdade. Então a gente precisa ter essa motivação correta, que de fato em que eu estou posicionando, para fazer acontecer e com que as pessoas entendam o que eu estou falando. Né? Então assim, até para a gente finalizar, olha como é que passa rápido, eu falo isso. Olha, já passou, velho. Meu Deus! Passou rápido demais. O primeiro é de muitos. Verdadeiro papo pleno. Papo pleno, graças a Deus. Então, assim, pra gente finalizar, eu queria que você falasse esse novo momento seu, mas assim, bem assim, resumido, porque eu sei que isso mexe muito com você, que é o seu casamento, essa nova etapa da sua vida. Eu queria que você, de uma forma resumida, porque eu sei que isso é algo assim, muito precioso para você, né? Não é tudo, a plenitude, né? Mas é algo precioso, é algo que você esperava, almejava, você buscou, você orou. E eu conheço o seu noivo, é um cara fantástico, cara sensacional. E eu fico muito feliz, né, de eu conhecer a sua história, saber como é que você está lidando com essa situação toda. Eu queria que você falasse um pouco do seu casamento, para a gente finalizar esse momento gostoso, essa nova etapa na sua vida. Eita glória. Jesus fez um milagre na minha vida. Pode fazer na sua também. Pode fazer na sua também. Com certeza. Mas é porque eu já havia... eu tinha descansado, de fato. Literalmente descansado no Senhor. Mas eu sempre perguntava para mim, Pai, o que precisa mudar aqui em mim para que esse homem chegue? Eu tinha plena convicção que tinha coisas em mim para mudar para esse homem chegar. E aí, quando foi ano passado, eu estava no método IP do Pablo. E aí, lá o Senhor começou a falar para mim sobre um bloqueio que eu tinha de virilidade. Porque de toda a minha trajetória de vida, eu tive que pegar para ser mulher, aquela coisa toda. Mas aí eu falei assim, Pai, mas não é só esse motivo pelo qual eu estou nessa virilidade toda. E aí o Espírito Santo trouxe à minha memória de um episódio que eu respondi meu pai e que o meu pai havia, né, reagido de uma forma que não tinha sido legal e me deu um murro na boca. E aí o Espírito Santo trouxe para mim na memória na hora que tinha sido aquilo ali que tinha ativado, porque eu não ia poder nunca bater de frente com meu pai. Então, o que de fato era no meu subconsciente? Eu nunca mais vou deixar homem nenhum fazer o que meu pai fez comigo. Homem nenhum vai fazer hora com a minha cara. Porque por mais que eu era dependente emocional, mas a forma como eu reagia a uma relação era na raiva, no impulso, entendeu? Na falta da inteligência emocional. E aí até que então o Espírito Santo trouxe à minha memória, eu ressignifiquei isso na minha vida. E eu comecei a falar, não, eu sou uma mulher doce, eu não sou mais uma mulher viril. Eu me deixo ser cuidada, sabe? Comecei a trabalhar. E aí eu estava num cantinho e eu falei, Pai, se o Senhor de fato tem um homem na minha vida, sabe? Nesse marido, mostra para mim. Olha, a parede era preta. Quando eu fechei os olhos, eu vi um homem mais alto que eu, de barba. E ele era lindo. E eu falei assim, nunca namorei um homem bonito. Eu falei, meu Deus, que homem bonito é esse?
E aí eu decidi me ativar digitalmente. Olha para você ver como é que isso é sério quando você assume seu propósito. E aí eu comecei na internet. Mas não comecei com esse propósito, nem fazia ideia do que Deus ia fazer na minha vida. E aí Deus falou para mim, olha, faz uma série de lives, 12 dias, para desbloquear o seu 2022. Então eu comecei no dia 1º de janeiro, fui até no dia 12 de janeiro. E o Senhor começava a trazer para mim todos os desbloqueios para desbloquear o 2022. Mas era muito mais, ele falava, não só num desrespeito sobre o 2022, mas sobre toda a sua vida. E todos os desafios que eu passava para as minhas seguidoras, eu fazia ele. E comecei a fazer, um por um, um por um, um por um. E sabe o que você abrir dentro de você e falar assim, o que precisa sair daqui, precisa mudar? E aí eu finalizei o desafio dia 12, quando foi no dia 22 de janeiro, 10 dias depois. Esse homem, então, o Gustavo, meu cunhado, foi num casamento, encontrou um ex-líder de jovens dele, que achava que ele estava casado, e aí comentou com ele, perguntou para ele se ele tinha casado, a dona falou, cara, tá aqui minha cunhada, eu queria te apresentar. Você é bobo? Sério. Ele conta que ele falava assim, mais um que quer tipo assim, como é que fala quando a pessoa vai... me desencalhar, entendeu? E aí, diz ele que na hora que viu minha foto, também imaginou, deve ser uma baranga, né? Tô calhado. Na hora que ele viu, e ele foi para casa e ele foi abrir o meu Instagram. Por isso, mulheres, tomem cuidado com a imagem que você está transmitindo. Às vezes você está querendo aí, né, procurar um príncipe encantado, mas o seu posicionamento é como uma cachorra. Isso é forte. Isso é muito sério. E ele começou a abrir o meu Instagram e ver as mensagens que eu tinha me posicionado. E aí ele mandou uma mensagem para mim e falou comigo, né? Passei a te admirar por os vídeos que você fez e entender que, de fato, você faz por aqui. Passei a te admirar muito mais do que o seu... né? Tipo, tanto quanto o seu cunhado. São parentes. A sua fala aí, ela é importante... porque ele começa a admirar o seu propósito, a sua identidade. Uau. Não é pela sua beleza física, né, ou pelo que você veste, ou pelo que você gosta, mas te admirar pelo seu propósito. É isso aí. Isso é tremendo. Isso aí. E aí eu fui conversando com ele, mas aí, gente, eu nunca tinha conversado com homem nenhum na internet. Pensa uma mulher preguiçosa, sabe? E aí a minha pastora virou e falou assim, olha, acho que eu perguntei, sei lá, apareceu um cara aqui, eu tô querendo conversar, olha... Por que você não abre o seu coração? Talvez você precise saber o que Deus tem para você nessa área. E comecei a abrir o coração e começar a conversar com ele. E aí, no primeiro dia que eu vi ele na câmera, no segundo dia ele já me pediu para orar e eu perguntei na lata, orar para quê? Orar para quê? Já sabia o que era, mas orar para que, de fato, Deus confirme no seu coração que você é a mulher de Deus na minha vida. Uau! E aí, com 12 dias, a gente, sem se ver, a gente só orando e conversando, e Deus foi confirmando. Conversamos sobre tudo que você imaginar. Sobre tudo. Sobre sexo, sobre casamento, sabe? Nayana, mas você não conhece a pessoa, mas é claro, eu não estava conversando para namorar, eu estava conversando para casar. Então, você vai escolher uma pessoa para o resto da sua vida, sem, de fato, entender se a sua mentalidade bate com a dela. E aí, a gente começou a conversar até que ele veio me conhecer. E aí eu abracei o cara que eu já sabia que eu ia casar, pensa. Quase deu um neuro na minha cabeça. Porque é difícil, você vai abraçar alguém que você vai dar uns beijinhos, mas eu já tinha falado que eu ia casar com ele. E aí a gente se conheceu, e aí estamos aí nesse processo. E aí Deus fez, assim, uma reviravolta na minha vida. Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Imagina você casando lá atrás, com todos os problemas emocionais, colocando o filho no mundo. Deus é mais. Como que Deus é cuidadoso e zeloso com você. É muito lindo isso. E aí, umas coisas que eu questionava, Senhor, mas não tá... Tô velha demais, pai, e o tempo? E ele falava comigo assim, eu sou o dono do tempo. Como que ele é perfeito, você precisava de se curar de muitas coisas para conseguir fazer alguém feliz, né? Isso aí. Porque às vezes você ia levar todas as dores, às vezes o cara é até bacana, mas você ia levar todo o sofrimento, toda a dor. Essa bagagem. Você não consegue usufruir de um relacionamento bom, perfeito e agradável se a sua mente está presa lá atrás. O que acontece muito hoje é pessoas casando doentes emocionalmente e passando isso para os filhos. E isso vai adoecendo os filhos, que vai virando adultos doentes, isso vai passando de geração para geração, traumas, bloqueios, e Deus é tão cauteloso e cuidadoso quando a gente escuta a sua história. É igual comigo, Deus esperou eu dar minha virada de chave para mim ter o meu primeiro filho. E eu, minha esposa, tipo assim,
Nem eu tava só curtindo a vida e minha esposa já em oração, né? Tem que mudar esse homem, tem que mudar e tal. E a gente nem preocupado em ter filhos. Quando eu fiz 37 anos, que já estava começando as minhas viradas de chave, Deus já estava assim, vou te pegar, ele foi e me deu o Gabriel. E Uau. Deus me falou assim, eu esperei você mudar para me te dar o filho, para você não estragar ele. Eu tenho um propósito muito grande na vida dele. Então, é muito sério isso, né? Pessoas, às vezes... Entram em relacionamentos, mulheres novas, né? Que... Mulheres novas, doentes emocionalmente, preocupadas em arrumar um... Desesperada para casar. Se cura, né? Se entrega para o Senhor, tenta entender de onde vêm as suas dores, de onde vêm os seus traumas, se reconstitui para você procurar uma pessoa... Né? Porque senão... Primeira coisa assim que você precisa entender, você que é solteira, que está me ouvindo aí, não importa a sua idade, o seu estado civil não te define. É isso aí. As pessoas precisam te respeitar, não é porque você está namorando ou porque você é casada, mas por aquilo que você é e pela unção que você carrega. É isso aí. Então, se você entender isso e passar a viver de fato para o seu propósito, para o Senhor, tudo vai fazer sentido e todas as coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Só para a gente aqui já até finalizar, o importante, porque a plenitude ela só vem em Cristo. Quando você fala a unção que você carrega, é mediante esse momento da gente reconhecer quem Jesus é na nossa vida, é nosso Salvador. Isso tudo, esse histórico que você desenhou da sua trajetória. Então, às vezes, você está aqui agora nos escutando e está fora desse propósito, é necessário você reconhecer, né, essa plenitude de Cristo, né, o que de fato Ele tem para nós, você de fato conhecer quem é Jesus na sua, quem é Deus, a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, para que de fato você para tudo que está fazendo agora e se volte para Ele, para que você construa uma nova vida. Às vezes você é solteira, passa por essa situação, às vezes casado também está passando uma situação complicada, é necessário separar tudo e igual a sua mentoria da Tauana, né? Mudança de rota, como é que é? Recalculando a rota. Recalculando a rota. É você recalcular a sua rota. Você fala, opa, aqui não está legal, vou ter que recalcular minha rota aqui e refazer tudo que eu estou fazendo. Você é casado, você é solteira, está com negócio, está pensando em empreender, né? É você de fato colocar Cristo como centro. E aí você vai ter uma plenitude de vida mesmo. Isso aí. Nayane, sim, quero aqui agradecer. A gente vai finalizar, né, Fabrício? Eu quero aqui agradecer pelo esse primeiro episódio aqui do Papo Pleno. Foi muito bom ter uma pessoa como você. Estamos aqui muito felizes. E eu mais ainda. Obrigada mesmo, viu? Essa sinceridade, né? Porque falou de coisas bem pessoais. E eu tenho certeza que isso vai impactar muita gente que está escutando, e essa entrega, né? E essa simplicidade, e ao mesmo tempo essa pessoa que você vê que forte, que quer, é muito bacana, né? Obrigado, de verdade, viu? Por você ter vindo, né, Bruno? Assim, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, por ser essa convidada nossa do primeiro episódio. Está muito feliz, eu te conheço da trajetória, como eu já até repeti aqui, e ver essa sinceridade, às vezes essa oportunidade, porque isso aqui, a mesa, ela é muito importante, a gente às vezes não valida essa mesa, e a mesa, ela traz as verdades, a gente revela quem nós somos, o que eu sou, o que eu estou passando, e isso aqui é importante, sabe, a gente precisa entender, né? Eu faço de tudo para ter essa mesa com a minha filha, com a minha esposa, né, com meus amigos, com as pessoas que eu tenho projeto, né? Aqui que você fala olhando o olho, conhece, aqui que a máscara cai, que de fato você sabe. Isso, né? Vai e me chama, a gente senta numa mesa, olho no olho. Então, isso é muito importante. Eu acho que as pessoas, às vezes, você está pensando ou está fazendo um podcast e ter essa verdade, ela é muito importante, porque a motivação, ela revela quem você é. E eu vejo essa verdade em você porque eu te conheço. Eu sei que muitas das vezes as pessoas não me entendem, não entendem Fabrício, não te entendem. Demais, né? demais. Mas, de fato, a gente mostrar a nossa verdade, isso é muito importante. Eu queria que você deixasse suas considerações. Minhas considerações finais são para vocês dois. Para que vocês continuem sendo aí uma bomba nas mãos do Senhor. Amém. Cada um com seu talento, cada um com seu perfil comportamental, cada um da sua forma.
mas saiba que o Senhor tem agradado, sabe, dessa unidade. Vocês estão vivendo em unidade. E essa unidade vai trazer muitas unidades para outras pessoas, sabe? Hoje em dia, ainda mais no mundo de hoje, que as pessoas estão abraçando umas às outras, mas dando facada nas costas. E vocês se encontraram em unidade. Que vocês continuem indo, sabe, nesses projetos. Vai vir muito mais coisa que vocês não fazem nem ideia, sabe? E pessoas que, sabe, lá fora, ninguém dá nada por elas, vocês veem o quê? Uma graça sobre a vida delas. Amém. Essa essência que vocês têm de acreditar nas pessoas, mantenham isso. Mantenham como uma visão mesmo que o Deus deu para vocês. Amém. Acreditem. Porque vocês dois são improváveis, mas são escolhidos, não é assim? E para você que está me ouvindo aí, obrigada, viu? Por você ficado aí, né? Dado um pouquinho do seu tempo, investindo o seu tempo. E eu quero lembrar que, final agora, início de setembro, vou fazer uma imersão chamada Algo Novo. Então, aí já é meu convite para você, mulher, que está cansada de fato de estar vivendo essa vida que você está vivendo, quer ser destravada, desbloqueada, ativada. Vem aqui correr com a gente. Amém. Então é isso aí, galera. Estamos aí finalizando nosso primeiro episódio, episódio 1 do Papo Pleno. E gostaria que você seguisse o nosso canal, seguisse nossas redes sociais, ficarem por dentro, que é o primeiro de muitos. E vem muita coisa boa. Então, para você viver a plenitude de vida, é só em Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Com Deus, gente. Tchau.